Oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ana Paris Cast. Hoje uma data muito especial, retornando com a rotina das nossas gravações, com a rotina desse bate-papo aqui com vocês, sempre trazendo muita informação e entretenimento e, acima de tudo, conhecimento no nosso mundo feminino, no nosso mundo empreendedor, no nosso mundo materno e com todos os afins que vocês encontram aqui no Ana Paris Cast. Em especial esse episódio falando de família, trazendo aqui os meus dois irmãos. É isso, família Paris hoje reunida. Tem um que tá meio ali, ó, ele tá meio sério, que eu falei pra ele ficar sério hoje, mas era só uma pegadinha, viu? Alessandro Paris e Anderson Paris. Muito obrigada por vocês estarem aqui, meninos. Prazer. Pode falar, você. Eu vim obrigado, não era pra ter vindo, não. Eu tô aqui porque eu fui obrigado a vir. Olha isso. É que o cachê é bom, viu, gente? A gente dá uma escondida, mas o cachê ele é muito bom, viu? Não me falaram dessa parte aí, só falaram que se eu não viesse, o negócio ia ficar feio pro meu lado, por isso que eu tô aqui. É quase isso daí, viu? Bom, mas brincadeiras à parte, estamos aqui para falarmos de família, para falarmos de Ayla, para falarmos da mais nova presença masculina, de uma forma muito cuidadosa e muito amorosa, que eles representam hoje na vida da nossa Pitica, que vocês já conhecem, sabem muito bem. Mas também vamos ter um bate-papo profissional, porque tem novidades chegando para Araçatuba e trazendo a minha família para juntinho, para ficar todo mundo bem pertinho. É isso. Bom, o Alessandro e o Anderson, os dois são dindos da Ayla. O Alessandro é o padrinho de batismo da Ayla e o Anderson é padrinho de consagração da Ayla. Vocês já me viram falando muito aqui, né, sobre isso e a importância desses postos, né, principalmente nessa fase em que estamos vivendo. Eu sei que a emoção vai começar a falar um pouquinho mais alto por aqui. A gente nem teve um pré-roteiro exatamente para isso, viu? Mas eu quero aqui externar toda a minha gratidão a vocês, porque eu não sei o que seria de mim nesse momento sem vocês. A sorte é toda nossa. É isso. Então, obrigada. Obrigada por vocês me darem esse suporte emocional, por serem esse exemplo de homem que, para mim, sempre refletiu assim, ó, que eu não poderia ter nada menos do que isso. E é o que eu quero deixar para ela, que ela não tenha nada menos do que isso na vida dela. E quando a gente fala da presença masculina. E agora muito mais. Nada vai substituir a presença do pai dela, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir guiá-la, vão conseguir representar, ter essa presença masculina na vida dela. Então, eu tô aqui de coração mesmo, e eu queria muito esse momento, para que a gente possa externar e que possa mostrar para vocês também que a presença masculina na vida de uma criança, na criação de uma criança, não significa, né, somente ter o pai. Existem vários casos, várias histórias, eu estou recebendo muitos relatos em relação a isto. E o Ana Paris Cast, ele tá aqui para isso, para a gente ter identificação, para que você possa se identificar e que a gente possa trocar experiência. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do que é essa missão para vocês agora. Quer começar? Não, primeiro os mais velhos. Eu acho que família é um conceito, principalmente aqui no Brasil, né? A gente tem esse conceito muito mais tradicional de pai, mãe, mas nos últimos tempos isso também se modifica e o conceito de família também precisa se atualizar. Então, eu acredito muito em papéis, né? Como você colocou, o papel de um, o papel de outro. Eu acho que esses papéis eles não são substitutos, mas são papéis que se complementam. Então, né, não é o nosso objetivo e nunca vai ser substituir o pai da Ayla, mas certamente ela vai encontrar em nós aqui o porto seguro que ela precisa, as experiências que vão ser necessárias para cuidar. E eu tenho um orgulho gigantesco de ser tanto o padrinho da Ayla quanto o padrinho do Enzo. Como irmão mais velho, se vocês não fizessem isso, iam se ver comigo. Tá vendo? Então, para mim é um motivo de orgulho imenso, imenso poder, e uma honra muito grande também, poder ser padrinho da Ayla e do Enzo. E a vida te preparou para isso, né, Lê? O Alessandro, ele é
Ele Padrinho oficial da família. Padrinho oficial da família, é verdade. Mas a vida te trouxe até aqui, né? Fala um pouquinho da tua formação familiar. A gente, bom, sou casado já, agora você me pegou, porque falar a data rapidinho assim, sem lembrar... Cláudia, cunhada. Não, a gente convivo, né? Cláudia é meu segundo casamento, né? O primeiro não deu certo, o segundo veio com todas as certezas possíveis e vem dando certo, né? Ao longo aí de quase 16 anos. Pedro, meu filho, né? Tem 18. Que não é filho biológico. Mas é meu filho, né? Tá comigo desde quando ele se entende por gente, está junto comigo. Então, obviamente que acaba sendo né, na nossa família a gente sempre teve muito claro quem são os papéis, quem são, né, o pai do Pedro sempre teve uma presença muito próxima da nossa família, né, também. O Pedro sempre sabe, né, sempre soube quem somos na família. E acho que isso acabou fazendo parte do desenvolvimento dele, do caráter que ele tem, né, do homem que ele é hoje. Está prestando vestibular, está chegando na fase difícil aí para que todos nós já passamos. Futuro mas médico da nossa família. Se Deus quiser. Então, não sei se coincidência ou não, né? É difícil a gente conseguir explicar os desígnios aí da vida, né? Mas, sim, me sinto super confortável com isso, nunca foi um problema e se isso puder ajudar de alguma forma a Ayla, vai ser fantástico também. Qual o maior desafio que você encontrou com o Pedro nessa formação familiar? Para você, não digo de criação, interno, o maior desafio interno. Eu não sei dizer assim se existe alguma diferença entre ser um pai biológico ou ser um pai, né, um pai afetivo. Porque eu nunca tive essa experiência de ser um pai biológico. Então, para mim, ser pai é ser pai, né? Eu não sei te dizer. Acho que a dificuldade, como todos os pais têm, acho que a dificuldade de você ter pontos de vista diferentes, né? Entre eu e a minha esposa, entre eu e a Cláudia, a gente pensa de maneira diferente. Que bom que é assim. Mas eu imagino também que essa seja a dificuldade de uma família convencional, de uma família... cada um vai ter ali a sua opinião, o seu ponto de vista. Eu acho que a gente conversa muito e educamos o Pedro nesse sentido, né? Então, Pedro, ele sempre foi uma pessoa que nunca aceitou uma ordem nua e crua. Ele sempre argumenta e a gente sempre prezou por isso. Então, dificilmente ele vai aceitar um não sem uma justificativa. E aí não significa ou não de você ter essa questão paterna ou não, isso é dele. Exato, eu acho assim, né? Então, a perguntar qual foi a maior dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade é a mesma dificuldade... o educar. O educar, sem sombra de dúvidas, o educar. E a gente nunca sabe se está fazendo o que é certo, mas também a gente nunca erra quando a gente está tentando acertar, né? Sendo o melhor que a gente pode ser. Exatamente. É aquele velho ditado, né? Pai é quem cria. Exato. Não é o simples fato de você simplesmente consumar o ato não te faz menos pai ou mais pai. Muito pelo contrário, eu acho que pai estar em todos os momentos da vida do seu filho, né? Tá presente, estar ao lado dele para o que precisar. Então, o simples ato de você ser um pai biológico ou não te faz menos ou mais pai. Muito pelo contrário. É mais sublime ainda, eu vejo, quando você não é o pai biológico de uma criança que não tem maldade, não tem... né? Criança é inocente, criança é um anjo. E aí você, no dia a dia, você saber lidar com as dificuldades é muito complicado, né? Então, assim, a questão de ser pai biológico ou não é indiferente, né? Acho que as responsabilidades, as dificuldades, os medos, as frustrações são as mesmas, não existe diferença, desde que você se proponha a ser um pai. É assim que eu penso. Isso, ele entende. Ele é pai do Enzo, de 8 anos, acabou de completar 8 anos, e é marido da Gláucia, minha cunhada. É quase tudo junto ali, ó. Cláudia, do Alessandro, Gláucia, do Anderson, então minhas cunhadas ali
que são muito presentes na nossa vida, nossa família, né? Ela forma esse reduto de um legado muito bonito que nossos pais nos deixaram. Nosso pai, que agora está lá no céu, mas que está sempre presente com a gente, um legado maravilhoso que eles nos deixou. De família ser presente sempre, mesmo distante fisicamente, né? Ele, na sabedoria dele, sem estar nesse mundo tecnológico, ele já fazia isso, ser muito presente, e é o maior legado que a gente deixou. Então, o Anderson é o pai do Enzo, que também é afilhado do Alessandro. E aí a gente combinou, sabe? A gente teve eles, assim, tudo em setembro, para que o padrinho viesse de São Paulo de uma vez só e ficasse aqui uma semana inteira com a gente. Isso daí é porque a Ana Maria nunca me deixou em paz. Essa é a verdade. Gente, olha a coincidência. Eu faço aniversário. Eu nasci em 2 de maio. E ele nasceu em 18 de maio. Eu nasci dia 18, que eu nasci primeiro, e depois você nasceu dia 12. É coisa de irmão do meio, né? Exatamente isso. Os dois taurinos. Então, pensa, a teimosia dos dois. E aí, os nossos filhos, o Enzo, de 8 de setembro, e a Ayla, dia 10 de setembro. Os dois virginianos. Olha, aquela coisa de intacto, perfeccionistas, e assim vamos levando a nossa vida. Na verdade, a Ana Maria, ela foi apressada até na hora de nascer, né? Porque, segundo o relato, né, dos pais, era para ela ter nascido mais perto ainda da data do meu aniversário. Não queria, né, gente? Não queria dividir festa, mas não adiantou. Mas aí, eu sempre falei para ela esse negócio de festa junto, né? E o que acontece agora? Ontem, a festa dos dois juntos. Dos dois juntos, é isso. Mas é bacana. Esse é o legado da vida. Tem que falar que é bacana aqui, né? Por favor. Então é bacana, legal. Eu sempre tive curiosidade para saber o que tinha dentro dessas canecas. É forte isso aqui, hein? Olha. Será? Olha. É mais ou menos assim, ó, a gente pede e chega. Aí tem um bate-papo antes, mas assim, eu tenho um código com o Léo, sabe? Porque daí o papo vai relaxando, a gente vai ficando mais tranquilo. Tem gente que só pede água, mas na de vocês... Isso aqui tem que fazer que nem o Leonardo, ó. Quase por aí, né? Precisamos relaxar aqui. E agora a gente fala da parte mais profissional da coisa. Sempre dizem, né, que nas famílias aí... a nossa diferença, ela é muito evidente, assim, né? Eu sou a comunicativa da história, o Alessandro é o inteligente e o Anderson é o divertido. É o burro. Ele é o divertido, deu pra perceber, né? Sério, antes de vir aqui eu falei, é sério lá, tá? É por isso que ele tá mais ou menos assim. Aí a gente colocou um negocinho ali pra ele dando uma relaxada. Então põe mais. Não tá jantando, não. Mas é isso. A gente sempre, na nossa vida escolar, a gente sempre teve um problema muito grave, que é o tal do exemplo. O Alessandro, ele era... O aluno exemplar, o que tirava as melhores notas, daí vinha uma sobrecarga na gente, não era, Anderson? Verdade. Pois é. O inteligente. Como que você se identifica? Eu costumo dizer que a gente tem uma diferença muito grande, né? Eu sou muito esforçado, então as pessoas esforçadas, elas precisam estudar. Diferente dos meus irmãos que são inteligentes e não precisam estudar para fazer as coisas. Mas vamos caminhando, né? Não, mas sempre tinha esse comparativo, viu, com a gente, não é? Sempre teve. Sempre teve esse comparativo com a gente sempre teve que levar esse legado, mas deu tudo certo no final, né? Cada um na sua... Leia, fala um pouquinho da sua formação, você é biólogo de formação, mas hoje exerce uma outra função. Conta um pouquinho aí dessa sua trajetória. Ser biólogo é um negócio maluco, assim, eu tenho contato ainda com o pessoal da minha turma, né? A gente se formou já há alguns anos. E é muito bacana que o pessoal fala que quando a gente entra na faculdade de biologia, a gente entra sabendo uma quantidade de informação e quando a gente sai sabendo muito menos. E é um paradoxo, mas é porque assim, o curso é tão amplo, e que efetivamente você precisa definir uma área ali para estudar. Mas sou biólogo, né, sempre gostei da parte de genética, então fiz o meu mestrado em genética molecular, que na época era um boom, né? Aqui no Brasil a gente teve um avanço na pesquisa monstruosa. Sempre tive anseios, né, de seguir na carreira acadêmica, mas quando eu terminei o meu mestrado,
fui participar de uma entrevista de emprego porque eu queria saber como é que era, né? Mas eu já tinha para mim que eu ia ser professor universitário. E nessa entrevista de emprego foi muito interessante porque eu conversei com a minha chefe naquela ocasião, né, que passou a ser minha chefe, e ela me disse o seguinte, ela falou assim, Alessandro, pô, eu cheguei falando, olha, eu vim para saber o que era uma entrevista de emprego, eu não vou ficar, eu tô com o meu mestrado já pronto na época eu ia fazer um mestrado na Austrália. Eu falei, só queria saber como que é uma entrevista de emprego. Ela falou assim, ela tirou o computador do lado e falou, pô, então vamos bater papo, né? Já que se você não quer o emprego, não tem problema. Mas, assim, o que eu tenho para te oferecer aqui hoje é isso. Quando você voltar daqui a seus 2 anos de mestrado, talvez eu tenha a mesma posição para te oferecer, te oferecendo isso. Mas eu não sei se eu vou ter a vaga aberta. Aí eu falei, opa... Parou. Para tudo, vamos começar de novo, né? Volta o computador. E aí fizemos uma entrevista, acabei entrando nessa empresa, era uma empresa ligada ali à área de saúde. Por 7 anos eu trabalhei nessa empresa, depois fui para uma outra empresa também levada por um grande amigo meu que foi na frente. E na ocasião a gente tomava conta da operação de serviço na América Latina. Então nós tínhamos 5 escritórios na América Latina toda. Eu passava uma semana em cada um dos países, reportando para os Estados Unidos e Europa. Quantos países? Você tem noção de quantos países você conheceu nessa trajetória aí? Eu nunca contei, mas eu viajei bastante. Viajei muito. É o viajado da família. Viajei muito. E parece ser muito legal, né? E não deixa de ser. Eu acho que é bem legal, sim. Mas eu me lembro muito claramente do dia que eu decidi mudar tudo, porque eu acordei, eu acho que tive ali uma crise de pânico, não sei te dizer exatamente o que era, mas eu não sabia aonde eu estava, de que lado da cama eu devia virar para descer. Pode parecer besteira, mas aquilo... Não, mas com certeza. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? E o Pedro crescendo, né? Na época também a Cláudia também viajava muito, sempre teve ligadas à Era muito engraçado isso, porque os dois se encontravam nos países, no aeroporto. Era bem isso a vida deles. A gente tentava marcar as viagens profissionais nos mesmos países, né? Pelo menos para ter ali, às vezes dava certo, outras vezes não. Mas depois desse episódio eu decidi voltar para casa para fazer alguma outra coisa diferente. Eu morei com o Alessandro um tempo, antes dele e a Cláudia morarem juntos. E eu não via o Alessandro. A gente não se via. Eu viajava realmente muito. A gente não se via. Eu estudava, trabalhava e a gente não se via. A vida em São Paulo é muito maluca, mas já era. Você sabe que é interessante que assim, executivos nessa posição, né? Você chega no local, num país, você não tem aquele ciclo de amizade, você não tem uma rotina. E quando você tem raízes, né? Por exemplo, você não tem uma academia para você ir com rotina. Uhum. Eu sempre fui para academia, mas assim, academia de hotel, então você vai a hora que você quer. Você não consegue ter uma rotina. Então você está naquele local para trabalhar, fazer com que tua equipe trabalhe, porque você sabe que você vai voltar para aquela situação. No meu caso, eu voltava só depois de 5 semanas, porque nós tínhamos 5 escritórios na América Latina, uma semana em cada escritório. Então, minimamente, eu ia voltar ali daqui 5 semanas, né? Então, eu tinha que fazer com que o time rendesse muito. Então, sempre era numa velocidade muito grande. E isso acabou cansando. Eu falo demais, né? Isso é um outro problema de... Isso é um problema de família, tá? Vou encurtar aqui. Então, assim, depois desse episódio, eu falei, puxa, eu preciso mudar de vida, eu quero alguma coisa diferente. Decidi tirar ali, a expectativa era tirar pelo menos um meio ano sabático, que não deu... Que foi em que ano? 3 semanas. 2014. 2014. Mas assim, esses 6 meses sabáticos não durou 6 semanas. Eu comecei a entrar em pânico, porque eu não produzia, né? Não estava rendendo. Eu falei, puxa, o que eu fiz, né? E eu tenho um carinho muito grande pela empresa onde eu trabalhava. E na ocasião, sempre surgiam empregos ou oportunidades em outras empresas de muito bom porte também, mas que para mim não fazia sentido, porque
para mim, eu estava na melhor empresa do ramo. E que não são muitas, né? Não eram muitas, né? Mas até que tinha, assim, sabe? A gente tinha uma oportunidade boa de mercado. Tá. Mas para mim, eu tinha um time fantástico, tinha uma equipe que me suportava. Então, assim, era muito bom ali onde eu trabalhava. Mas foi o cansaço mesmo que acabou gerando isso. Então, não fazia sentido eu sair da melhor empresa para ir trabalhar numa outra empresa que ia pegar o mesmo ritmo. Né? E aí, eu então decidi mudar de vida totalmente. Deixei ali a biologia molecular de lado e fui cuidar de propriedades. Então, mas como que... Eu acho que eu nunca fiz essa pergunta para você. Como que essa chavinha virou? Que momento que você falou, vou cuidar de propriedades? Então, quando eu tinha essa ideia de ter esse período sabático, né? Eu não conseguia ficar em casa, então eu sempre fui síndico dos prédios onde nós tínhamos apartamentos. Cuidando do seu patrimônio. Aí eu me enfurnei dentro da administração do meu condomínio. Eu era síndico lá, mas eu quase nunca via as pessoas, porque eu sempre estava viajando, era sempre tudo remoto. E aí, nesse período, eu me enfurnei dentro da administração do prédio e falei, né, fiz um plano de negócio, falei, puxa, isso daqui talvez faça sentido. E fez. Né, há 7 anos, a PaySmart agora completa 8 anos em dezembro. Então, há 8 anos, quando a gente decidiu abrir a empresa, o mundo era muito diferente do que é hoje, né? A gestão de propriedades era algo muito novo para mim, mas que era desafiador, que trazia a mesma adrenalina que eu tinha anteriormente. E aí que decidi, então, fundar a PaySmart. De biólogo a síndico profissional. Na verdade, a sindicatura profissional é uma dos ramos, né? Tá. A PaySmart é uma gestora de propriedades. Em São Paulo, a sindicatura profissional é um mercado muito demandado. Então, é difícil você encontrar em São Paulo hoje prédios onde as pessoas queiram ser síndicos convencionais como antes. Tá. Uma porque as pessoas não têm mais tempo e outra porque os prédios hoje em dia estão cada vez mais tecnológicos, mais cheios de serviços. Então, existe um espaço muito grande para profissionais dessa área. E cada vez mais gente querendo ir para dentro de condomínio e prédio, não é mesmo? Muito interessante que, assim, São Paulo hoje... Desde 2021, São Paulo tem mais metro quadrado residencial, tá? A gente está falando de residencial. Uhum. Metro quadrado em condomínios do que em casas convencionais. Então, foi 2001 que virou essa chavinha. Então, isso foi uma pesquisa que foi feita pela FAPESP, né, financiada pela FAPESP, que mostrou, com base nos IPTUs e lançamentos, tudo que hoje... eu tenho mais metros quadrados residenciais em condomínios do que em casas convencionais. E assim, não é problema algum, né? Eu tenho certeza, aqui em Araçatuba, por exemplo, quando a gente já levanta a cabeça e olha para o horizonte, você já vê a quantidade de empreendimentos que tem, o que nos leva ao próximo passo. Ao nosso spoiler que vem daqui a pouquinho. E eu vim fazer o que aqui? Só agora vamos, é o figurante da família, é o Severino da família, sabe? Até a Ayla já sabe que ele é o Severino da família. Brincadeira, gente. Porque assim, ele é o faz tudo. É o que a gente chama pra tudo, absolutamente pra tudo. Vou mudar. É o Anderson. Vou colocar a televisão. É o Anderson. E o Alessandro é só o churrasco. Ah lá, brincadeira. Tá aqui o nosso advogado. E sim, a parte divertida da família, tá? Que a gente sabe disso, todos sabem disso e todo mundo adora esse tio que realmente faz a diversão onde ele chega, marca a presença, enche o lugar que ele tá. E que... Agora um pouquinho menos, eu tô mais magrinho. Tá um pouquinho mais magrinho. E que faz a Ayla agora subir e descer do elevador sentada. Me explique isso, por favor. Não sei, isso veio comigo, dele, né? Então a gente tenta... ele tá realmente... Você falou vergonha, né? Você falou que é pra ficar sério, eu tô tentando ficar sério. Você falou, não pode, eu tô tentando aqui. Assim, a gente... eu tenho esse lado mais descontraído, a gente tenta, eu acho que a vida da gente é tão difícil, tem tantos problemas, tantas coisas acontecendo, né? Tanta desgraça acontecendo no mundo, e acho que um pouquinho mais de leveza, de
descontração, acho que os problemas se tornam mais simples de ser resolvidos, né? Porque o problema está ali, tem que ser resolvido. De uma forma ou de outra tem que resolver. Então vamos resolver com bom humor, vamos tentar fazer uma isso coisa. Isso é ser advogado. O Anderson é advogado de formação. E hoje... atual também, continua. Ele atua. E também ele é advogado da Câmara de Vereadores de Sudmenuce. Então ele é aí o nosso, como a gente estava brincando esse final de semana? Funcionário público da família. Verdade. Eu até esqueço disso. Ele até esquece, porque ele não leva nesse ponto, ele leva a advocacia muito sério, ele leva a advocacia ali como lema de vida. E quando você decidiu ser advogado, como que isso surgiu? Acho que eu também nunca te fiz essa pergunta. Na verdade, eu sempre quis ser veterinário, né? E aí um dia a gente estava no cursinho e um amigo falou, vou prestar vestibular para direito, vamos? Eu falei, vamos, meio que brincadeira assim, né? Eu falei, vamos. E eu fui, e passei no vestibular, e esse amigo não passou. O engraçado foi isso, ele não passou. E eu fui lá para fazer 6 meses de curso, e quando eu comecei a fazer o curso, eu odiava o direito, né? Não sabia nem o que eu estava fazendo ali. E aí foi quando e aí também, né, assim, nosso pai, né, sempre foi muito rígido, assim, com as coisas, e a gente estava passando uma dificuldade na época financeira, né, acho que todo mundo passa, e ele falou que não daria para eu ir embora, para fazer o que eu queria, né, e aí eu fui fazer o que dava, e aí teve uma pessoa que acho que vocês nem sabem, né? Foi até o Ruiz que falou pra mim isso, uma frase... Olha, o Ruiz era um funcionário nosso da Graça. Não. O Ruizão, o marido da Tia Rô. O marido da Tia Rô? Ele que falou, Uau, não sei se ele lembra. Olha aí, um abraço pro tio Ruiz. Claro que a gente nunca soube disso. Ele virou pra mim e falou assim, se você não pode fazer o que você gosta, começa a gostar daquilo que você faz. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ver o direito com outros olhos, né? A ver o que eu gostava do direito, e aí para eu ser aprovado no primeiro ano de faculdade, não ser reprovado no último, a faculdade na época era bimestral, né? Então o primeiro semestre eu levei de qualquer jeito, aí no segundo semestre eu tive que tirar praticamente 9, 10 em tudo, né? E aí eu consegui, passei, nunca peguei exame, nada. E aí foi indo, e eu fui me apaixonando pelo direito, fui me encantando com o direito e nunca quis ser, porque assim, no direito tem umas frases, né? A gente entra advogado, no meio do ano você já é promotor, delegado, quando você sai você já é ministro do STF, né? Mal sabe que tem ali uma provinha depois, né? Então, e aí eu fui me apaixonando pelo direito e comecei a trabalhar junto com o Dr. João Peninha, lá na ilha, um advogado muito... Uma referência na advocacia de Ilha Solteira, região e nacional, né? Um abraço a ele, a toda a família. O Dr. João, ele me carregou no colo, podemos dizer assim, para o direito, né? Então, eu comecei a viajar com ele, comecei a fazer as audiências com ele. E até hoje, quando eu tenho dúvida, é lá que eu corro, né? Então... e aí me apaixonei pelo direito e pela advocacia em si. Eu nunca pensei em magistratura, em promotoria. Sempre em exercer a profissão. Sempre ser advogado e professor. E aí comecei a ver o direito com outros olhos, fiz uma pós-graduação e lá em Ilha Solteira, na época, estava abrindo uma faculdade de direito, né? E aí eu levei meu currículo e acho que no mês seguinte já me chamaram para ser coordenador do núcleo de prática jurídica. Aí apareceu uma vaga de professor no curso de administração. Aí eu comecei, no mês seguinte, vagou uma no direito e eu comecei. E aí eu me tornei a irmã do professor Anderson, que era assim a referência. Era o professor Anderson. Pensa, né? Ele na sala de aula. Não, mas aí assim, acho que existem momentos para tudo, né? Sim. A gente tem que saber... levar as coisas com muita seriedade. Sim, então a gente na hora da aula... Mas era o professor mais querido, viu? Na hora da aula eu brincava, e na hora que eu brincava eu bagunçava. Ah lá, aí... Então dava certo, né? Deu certo, né? Por 10 anos eu ministrei aulas, e depois com o falecimento do pai, né? Aí começou a ficar um pouco pesado, eu não estava conseguindo mais...
ministrar as aulas como ministrava. Então, se for para fazer de qualquer jeito, eu não faço. Aí eu pedi um afastamento da faculdade, me dediquei mais à advocacia e aí depois aconteceu de eu assumir, né, a gráfica de uma forma diferente, numa nova pegada, numa forma mais atualizada. Porque igual ele, acho que ninguém vai fazer, né? Não tem Nosso jeito. pai, para quem conhece um pouquinho da nossa história, para quem não conhece, vou dar uma resumida. Nós nascemos em Campinas, olha que loucura, né? Nascemos em Campinas e nosso pai tinha uma gráfica em Campinas e veio visitar uns parentes em Ilha Solteira, se apaixonou pela cidade. Foi por telefone, né? Ele contava essa história. Por telefone, vendeu as coisas tudo em Campinas. E acho que uns 3 meses depois estávamos em Ilha Solteira. Porque ele queria isso, ele queria uma vida interiorana, ele queria poder pescar, ele queria que nós crescêssemos sem estar blindados, né? Numa casa fechada, devido à violência da cidade grande, que já naquela época já dificultava um pouco essa vivência das crianças. E ele queria isso. Quando ele chegou em Ilha Solteira, que ele viu as crianças na rua, todo mundo de bicicleta, ele falou, é isso que eu quero para minha família, e é assim que nós crescemos. E desde que eu me entendo por gente, meu pai sempre nos colocou o trabalho como principal... Como que eu posso definir? Principal vivência ali de educação, de base familiar. Nossa empresa era muito familiar. O escritório onde nós criávamos as artes era em casa, né? Dentro de casa. E era isso. Ele falava, se vira, eu preciso disso pronto, e assim fomos, né? Assim, as memórias que eu tenho do pai, poucas não são relacionadas ao trabalho, né? Então, exatamente. Não sei se porque eu fiquei mais... Um legado muito forte, um legado muito que ele forte. nos deixou aí nesse sentido. E sempre mostrou que o importante é a gente ir construindo com base sólida. E isso em relação ao trabalho. Isso acho que nos moldou, nos formou, né, da forma como somos e nos permite ser bons profissionais, né, no que cada um optou por fazer ou deixar de fazer. Mas interessante que o Anderson é uma referência para mim também, né? Assim, eu precisei me atualizar. Na hora que eu decidi fazer a gestão de propriedades, algo um pouco mais profissional do meu lado, uma das primeiras coisas que eu fiz, e a gente sempre bateu muito papo, falei, cara, o que eu faço, né? Como é que um biólogo vai mexer com gestão de propriedades? Porque não basta só a experiência do dia a dia. E uma coisa é você fazer isso de uma maneira amadora e outra quando você se propõe a fazer profissionalmente. E aí eu lembro muito de uma conversa que nós tivemos e ele falou, cara, faz direito, né? E aí eu tô me formando agora. E é exatamente isso. E ia chegar nessa parte, que a influência foi tão grande que o Alessandro voltou para a faculdade. Exato. E hoje está se formando também em Direito. E aí, para resumir, o Anderson, né, que sempre morou em Ilha Solteira, tem ali a constituição familiar dele em Ilha Solteira. Nós nos perguntamos, né, como que vai ficar a gráfica em Ilha Solteira? Porque assim, não era o Edgar Paris, era o Edgar da Gráfica Paris, a Ana, filha do Edgar da Gráfica Paris, o Anderson, filho do Edgar da Gráfica Paris, e o Alessandro, filho do Edgar da Gráfica Paris. Então, sempre foi a referência, né? O que fazer com a gráfica? Nós perdemos nosso pai repentinamente, foi uma perca uma separação brutal, mas que uma passagem para poucos, né? Que o nosso pai teve aí. Um coração, eu falo que é o coração mais lindo que eu conheci nesse mundo, e ele continua sendo o coração mais lindo. Então foi muito bruto, mas ao mesmo tempo nos colocou em uma situação e agora? E o quanto isso uniu a nossa família. Que foi lindo, porque estava cada um mesmo ali, muito pro teu, né, na sua vida, e o quanto isso nos trouxe para perto. E eu tenho certeza que ele lá de cima tá adorando, e hoje ele tá adorando ver isso daqui. E aí o Anderson nos perguntou, né, posso continuar? Nossa... A gente falou com toda assim, certeza e com muita honra, mas foi né? uma coisa muito doida, assim, com tudo na minha vida, né? Então, aí eu fui fazer Direito por conta disso e do nada... E aí
demorei 2 anos para passar na OAB. Fica tranquilo, tá? Você vai conseguir. Depois que eu passei na OAB, comecei a advogar, comecei a trabalhar ali, né, com advocacia, mas sempre junto especializado em? Então, calma aí. Sempre junto com o pai. Você é apressado, mas eu tô falando, é apressada. Sempre junto trabalhando com meu pai, né? E aí chegou um momento que estava muito complicado. Peraí, deixa eu dar um parênteses. E trabalhando assim, nosso pai era... a gente mexia com CorelDRAW, nós aprendemos por nós, né? Sem curso. E era desse jeito, meu pai. Meu pai, ele desafiava a gente... Ele sabia que ele podia desafiar, ele sabia que a gente sempre podia dar um pouquinho mais. E ele era assim com as pessoas. Então a gente aprendeu a mexer. Quando eu fiz faculdade de publicidade e propaganda, que eu escutava os termos técnicos... falava, que isso? Mas a hora que eu via, eu falava, nossa, eu sei fazer. E meu pai nos proporcionou muito isso. Então, a gente sempre trabalhou muito ativamente na gráfica e o Anderson especificamente muito mais. Tanto que, para ele, né, essa passagem foi natural, de herdar a gráfica. Que aí, em 2013, eu acho, não falei memória, eu falei para ele que eu não queria mais trabalhar com a gráfica e ia me dedicar para a faculdade, né, dar as minhas aulas. Aí fui fazer especialização, sou especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho. E aí logo em 2014 apareceu um novo desafio que foi a questão do concurso, né? Teve um aluno que era presidente da Câmara até então e levou o edital, né? E pregou na sala dos professores e eu olhei aquilo e falei, eu vou prestar esse concurso aí. E aí fui prestar o concurso e passei, né? Passei... É engraçado porque assim, tinha que ser, porque eu empatei com uma moça, acertei 30 questões, a moça acertou 30, tinha 50, né? E eu nem imaginava que isso ia acontecer. E eu passei porque o critério de desempate era idade e número de filhos, né? Aí eu era um pouquinho mais velho que ela, não vou falar aqui, né? Que eu tenho só 18 anos. Então, e ela tinha 16 na época, mas tudo bem. Aí passei no concurso e fui trabalhar. E aí me distanciei mais ainda da gráfica. E aí quando aconteceu a situação com o pai, né, a gente ficou, e aí tinha alguns compromissos que ele tinha assumido, né, compromissos profissionais, e eu falei que os compromissos que ele tinha assumido eu ia honrar todos até eu terminar. A hora que eu terminasse o último compromisso dele, né, fecharia a gráfica e não ia mais trabalhar com aquilo, porque eu achava que lá era uma coisa dele. E aí foi interessante que eu fui fazer uma dessas entregas de um cliente que até é amigo nosso lá, o Jumbão da Jumara Móveis, né, o Leandro. Então, e aí eu fui fazer a entrega e falei, né, a partir de agora não tem mais, chega, a gráfica não vai trabalhar mais. Aí ele perguntou para mim, mas onde que eu vou fazer o material? Faz 20 e poucos anos que eu tenho loja, faz 20 e poucos anos que eu faço serviço com seu pai, eu não sei onde eu vou fazer. Aí deu aquele estalo, será que meu pai ia gostar que fosse assim? E aí eu comecei a mudar de ideia, conversei com a parte feia da família aqui, e eles deram apoio, falou, não, toca, né, e eu tô tentando levar de uma forma diferente, uma forma mais técnica, podemos dizer assim, né, não como ele fazia, delegando mais funções, né, porque ele era muito centralizador, então eu praticamente tenho ali uma equipe que eu consigo delegar as funções e está dando certo. Temos a Paris Impressões. Aí surgiu a Paris Impressões em 2020. E quais são os principais serviços que a Paris Impressões hoje? A Paris Impressões hoje trabalha com toda a parte de impresso em papel plano, né? Então, parte é até difícil a gente falar isso, porque... muito vasto. Né? E assim, com a questão tecnológica, né? E uma coisa que o pai sempre falava, sem uma folha de papel nada vive, né? Então você fala assim, que nem eu faço carimbo até hoje, cara. Você fala, mas carimbo tem saída, folheto, pensa que não, tudo é digital, mas tem gente que faz folheto, né? Calendário. Então, calendário, folhinha, comanda, ainda por mais que os bares, pizzarias, lanchonetes, né, restaurantes, tenha hoje as comandas todas digitais, mas ainda tem uma grande parcela desse nicho, né, ainda mais no interior, né, que ainda usa o papel para fazer as anotações. Então, ainda tem um campo e
tô ali me aventurando nessa nova empreitada e tá dando certo, né? E associando, né, com o trabalho na aí Câmara Municipal de Sudiminuce. Passei no concurso, sou procurador jurídico da Câmara Municipal de Sudiminuce. Sudiminuce é uma cidadezinha muito pequena, próxima à nossa cidade lá, 65 quilômetros. Então, todo dia eu ando 130 quilômetros, 65 para ir, 65 para voltar. Então, a parte da manhã eu fico em Sudiminuce, e na parte da tarde eu me dedico à advocacia e à gráfica, né? E quando tem as audiências, tem um sócio que é um parceirão lá. Muito amigo da família, diga-se de passagem. Um abraço ao nosso querido Marcelo. No escritório a gente tem um sócio, então estamos levando, né, essa... Podemos trazê-lo em breve aqui, né? Falar, o ramo de atividade dele é um ramo bem diferente, assim. Vou dar um spoiler. O sócio do meu irmão, olha, porque eu tenho isso na minha mente, é tão assim que eu preciso trazer isso para vocês aqui. Ele tem uma funerária. E na época era em Três Lagoas e em Ilha Solteira. E nós estudávamos em Três Lagoas. Não, em Três Lagoas era o irmão dele. O irmão dele, o irmão isso. Dele. E nós estudávamos em Três Lagoas. Pois que eu tinha muito medo de receio. E eles iam numa boa no carro na funerária, né? Mas eu não conseguia entrar. Tinha ali, não via. É que é engraçado porque, assim, às vezes acontecia da funerária de Três Lagoas precisar de alguma coisa, ou da ilha precisar de alguma coisa. Então levar o corpo. Dizendo aqui, levar o corpo. Não, nem sempre era levar corpo, né? Às vezes era produtos que precisava ser, né? E a gente ia de ônibus, na época da faculdade era ônibus. Era ônibus. E o ônibus chegava muito tarde na ilha, e aí o Marcelo... Quase toda semana, porque um ou Três 2 Lagoas dias. Era uma hora menos, então assim, a gente saía num horário, chegava no mesmo horário em Três Lagoas, mas aí para retornar, nós retornávamos tarde para Ilha Solteira. Né? Voltava tarde e no outro dia tinha que acordar cedo. Então, às vezes, quando ele ia com o carro, eu vinha com o carro. Às vezes, várias vezes. E aí, para passar mais rápido naquela ponte, ele ligava, bendita da sirene, o que era aquilo? Não, a sirene era da ambulância, né? Da ambulancinha que ele tinha uma ambulância para locomoção de serviços não emergenciais, né? Então, de volta e meia era com a ambulância que a gente ia. Aí ele não gostava muito, ele não gostava que eu dirigia muito, porque eu ligava a sirene e saía. Né? Saía passando todo mundo. Mas teve um episódio, né, de que nós tivemos que ir na funerária de Três Lagoas, lembra disso? E aí teve um tiroteio lá na frente. Você lembra disso? Que eu fui parar embaixo da maca lá com o corpo estendido. Enfim, tantas histórias, muitas histórias. Tem uma do pai também, que o pai adorava, do posto de combustível. Essa é bem legal. Vamos deixar para hora que ele estiver aqui. Da hora que ele estiver aqui. Precisamos trazer o Marcelo uma hora que ele estiver aqui, a gente conta essa. Mas foi muito legal. Mas aí, resumindo, né? Chegamos aqui, os dois, hoje... Um já formado, o outro se formando em Direito. Eu tenho, né? Deixa eu terminar aqui. Você não deixou eu falar até agora. Aí, depois de tudo isso, hoje, né, eu trabalho. Sou advogado, especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Direito Civil. Atuo como procurador jurídico da Câmara Municipal de Sudiminuce, na área do Direito Público. E tenho a Paris Impressões, que trabalha com essa parte de impressos em geral em papel plano, né? E é isso, agora terminei. Agora pronto. E agora chegamos ao ápice do nosso bate-papo. Então agora eu vou embora. Que é o grande momento, que é a nossa, vou dizer, talvez seja a nossa maior aproximação, porque daí temos agora, com todos os acontecimentos, tivemos sim a nossa aproximação mais afetiva, como eu comecei aqui a abertura, né, para vocês, de que hoje eles são minha base. Eu nem falei da Ayla, tá vendo? Tá vendo? O ponto principal. E que para eles estarem mais próximos da Ayla também, conversando, batendo papo e falando, o Alessandro olhando os prédios de Araçatuba, olhando Araçatuba, nossa, mas Araçatuba está desenvolvendo. Sim, Araçatuba está desenvolvendo. E olha que ele é paulista assim, ó, adora São Paulo, adora. Não fale mal de São Paulo para Alessandro, porque ele adora São Paulo. Mas eis que Araçatuba trouxe novos ares para ele e começamos a pensar em algo. Estamos aqui trazendo um spoiler para vocês de um novo conceito
em administração de condomínios em Araçatuba. Sim, Família Paris vai estar também em sociedade, trabalhando e exercendo essa função em Araçatuba, trazendo, né, esse novo conceito, mas essa opção para o mercado imobiliário de Araçatuba. É isso, Alessandro? É isso, é exatamente isso. A Pesmart é uma empresa que faz gestão de propriedades, né? E o que é isso, Lê? Legal. Uma dos braços, né? Gestão de propriedade é um termo bastante amplo e a gente consegue atuar em diferentes frentes, mas basicamente, no nosso caso, nós especializamos em condomínios. E nessa especialização a gente trabalha tanto com a sindicatura profissional quanto com a administração de condomínios, que muitas vezes são áreas que se sobrepõem, mas uma é complemento de outra. E Araçatuba é exatamente isso. Eu sempre vim para cá muito focado na Ayla, né, em você, então nunca tinha olhado para o potencial comercial que Araçatuba traz. E vindo para cá com mais frequência, isso realmente chama a atenção. Então, temos aqui excelentes incorporadoras, eu, pelo pouco que conversei, excelentes profissionais que já atuam na área, né? Mas ainda assim, com o potencial que vem se desenvolvendo, acredito que a gente tem espaço para poder contribuir, né? E aí sim, trazer novidades, parte da Pesmart é uma administradora de condomínios, nós somos detentores de uma franquia que faz especificamente administração de condomínios e que, apesar de ser uma administradora convencional, né, de servir todos os serviços que uma administradora tem, nós nos valemos de muita tecnologia. Então, é muito comum a gente escutar no mercado, né, aquela administradora não é transparente. E isso chama muito a atenção, porque eu tenho certeza que os colegas são transparentes. O problema é que quando você adiciona a tecnologia, quando você consegue deixar as informações mais à disposição de todos, essa falta de transparência que às vezes as pessoas acreditam que exista, elas somem. Então, eu costumo dizer que nós não somos diferentes das demais. A gente simplesmente consegue disponibilizar as informações de uma forma mais amigável, né? Tirar o vocabulário de condomínios para alguma coisa que é no dia a dia. Você está morando em condomínio hoje, sim, sabe como que é a adaptação. Então, esse cuidado, esse carinho na gestão de propriedades é o que a gente procura trazer. E que é carinho mesmo, né? Porque na nossa vivência a gente não tem noção do quão trabalhoso é. Mas como que eu tiro o lixo? Como que a grama tá bem aparada? A gente não para prestar atenção nisso, a gente só critica, né? Putz, a grama não tá aparada. Nossa, como é difícil levar o lixo. E aí é um trabalho imenso atrás disso, né? Sem dúvida. E aí, assim, em São Paulo, né, há 8 anos, a gente administra condomínios de diferentes portes, de diferentes classes, e isso acabou nos moldando. Há muito tempo, eu e o Anderson, a gente troca muita informação sobre tudo que está relacionado a questões jurídicas, né, da gestão de condomínio, uma coisa muito interligada à outra, por isso até que fez sentido voltar para o banco da faculdade para especializar mais realmente nessa questão. Então, assim, além de fazer a gestão de condomínios, nós atuamos na gestão de propriedade como um todo. Isso envolve, por exemplo, auxílios a incorporadoras, a desenvolvimento de convenções condominiais, a revisões de regulamento interno. Isso só para falar um pouquinho do lado jurídico. Assessoria em cobrança de taxas condominiais, que é algo que precisa ser também um pouco mais humanizada do que é hoje em dia. Ninguém deixa de pagar condomínio porque quer. Sempre acontece alguma coisa. Então, essas cobranças elas precisam ser mais humanizadas, né? E outra coisa que todo mundo coloca é assim, taxa de condomínio é cara. Independente se eu estou pagando R$100 ou, como eu tenho casos em São Paulo, apartamentos que pagam de taxa de condomínio quase 20, 25 mil reais. Então, é caro, do 100 ao 25. Desde que é caro porque talvez você não saiba tudo que está ligado. Não é palpável, né? Acaba não sendo palpável. Exatamente. O nosso trabalho é mostrar que aquilo que você está pagando, ele é para manter o seu patrimônio. Independente de qual é a classe,
imóvel é algo que nos remete à tranquilidade, né? E grande parte de investidores ou compra para investir ou compra para morar, enfim, não importa o motivo do que você comprou, aquele seu patrimônio precisa ser cuidado. E é essa a proposta que a gente vai trazer aqui para Araçatuba. Sim. Tenho certeza que isso soma a todos os profissionais que já trabalham com isso aqui. A ideia não é, em hipótese alguma, ter uma concorrência predatória, não é essa a proposta, mas pelo fato da gente ter muita tecnologia aportada, a gente consegue trazer essa informação de uma maneira mais prática e a baixo custo, né? É o que a gente estamos nos estruturando aqui em sociedade para tentar... na verdade, essa questão de vir para o interior não é recente, né? Nós já fizemos devido aos últimos acontecimentos. Não, isso talvez tenha, esses fatos que aconteceram agora, tenha acelerado o processo, podemos dizer assim. Porque o Alessandro sempre teve vontade de atuar no interior, né? E a gente já chegou até a fazer algumas reuniões em São José do Rio Preto, né, com algumas pessoas voltadas para o meio lá, mas infelizmente ou felizmente, não sei, não foi para frente, não desenvolveu a conversa, talvez, não sei se por falha nossa ou se falta de oportunidade, enfim, E aí quando aconteceu tudo... que aconteceu agora, recentemente, né? Do nosso lado pessoal, mais claramente do meu lado pessoal. E por ser a caçula da família, agora falando sério, sem brincadeira, né? Por ser a caçula da família, a gente estamos muito preocupados, né? Porque é tudo muito recente. Com a Ana Maria, como ela vai se portar, como ela vai conduzir essa nova vida de agora para frente, e principalmente com a Ayla, né? Porque... tadinha, ela não... É uma criança. É um anjo que está aqui, que não tem maldade, não tem malícia, não tem... Então a gente estamos muito preocupados com essa nova fase que as duas vão enfrentar, né? Então é uma forma da gente estar mais próximo, estar mais presente. Senão eu vou chorar também, cacete. Não tem jeito. Pode falar palavrão aqui? Não podia, não. Então desculpa, tira o cacete. Enfim, é uma forma que nós encontramos de estarmos mais presentes com a Ana Maria e com a Ayla nesse momento, que vão precisar. E de uma certa forma também trabalhando, né? Porque a gente precisa de recursos, mas eu acho que isso que vem do legado do pai, né? Exatamente. Eu ia falar isso exatamente agora. Já que a gente tem que estar junto, vamos estar junto e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Então, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente gosta de fazer, é o que às vezes as pessoas perguntam... Eu não gosto, não. Trabalhar eu não gosto, não. Eu gosto, vai. Mas por que você vai ser síndico, cara? Cara, a gente sempre vai encontrar, né? O servir é algo que me dá muito prazer. Exatamente. Então, dá para que a gente tire proveito. O Anderson colocou muito bem disso, né? Até o tio Ruiz tinha colocado. Como é que é? Nossa, essa frase... Era muito legal. Essa frase eu sempre falei até para os meus alunos na faculdade, né? Se você não pode fazer aquilo que você gosta, comece a gostar daquilo que você faz. Sabe o tio Ruiz, viu? Isso... Outro grande convidado do podcast. E isso me pegou lá há 20 e poucos anos atrás, essa frase, eu nunca esqueci, né? E é legal a questão do servir, que eu acho que isso esteve muito presente na nossa vida, porque hoje dar aula é servir. Sim. Né? Porque assim, eu sempre dei aula em faculdades privadas, e o que a gente recebe por aula é irrisório, né? Assim, pela responsabilidade que você tem e você transformar, né, uma pessoa num profissional, né? E assim, é legal porque hoje eu já tenho alguns alunos, estou cortando a parte da PaySmart aqui, mas a questão do servir, né? Eu já tenho alunos que já estão atuando, já fiz audiências com alguns alunos, né?
Então isso é muito bacana. Você ser professor é você transmitir aqui um pouquinho que você sabe para a pessoa e ela vai, né, guiá-la. Por aí. Da então, dela. essa questão do servir. Quando eu decidi que eu ia dar um tempo, isso não quer dizer que eu não vou voltar da aula. Eu tenho alguns convites, pode ser que volte. Não Ilha Solteira, né? Mas pode ser que volte. Araçatuba, pode ser? Pode ser, quem sabe, né? É uma paixão. Dar aula é apaixonante, assim. E coincidiu com pandemia, e eu não sou muito fã desses negócios. Eu gosto do dia a dia de sala de aula, né? E nada mais você está ali para servir. E aí você tem uma gama de alunos, 40, com diferentes 30, histórias, com diferentes expectativas, diferentes idades. A gente tem alunos, principalmente eu dava aula no curso noturno, você tem jovens ali de 19, tinha até uma que ela não era nem maior de idade quando começou a fazer a faculdade, 17 anos, e você tem pessoas com 60, 65 anos dentro da mesma sala de aula. E da mesma forma você vai estar servindo, tanto aquele que já está ali só para fazer mais um curso, quanto aquela pessoa que vai ter aquilo ali como sua profissão, sua fonte de renda, dali que ela vai sobreviver. Então, assim, é muito bacana. Então, essa questão do servir é muito presente, né? E por isso estamos aqui com a PaySmart, para nós sermos mais uma opção dentro desse universo do mercado, que a gente sabe que é competitivo, a gente sabe que existem bons profissionais na área, mas Araçatuba, com todo esse desenvolvimento que tem, pode-se dizer já que é um centro de região aqui, com certeza, né? É um polo muito atrativo para esse novo momento que a gente vive. E o modelo de negócio nos permite essa gestão, né? Então, não só Araçatuba, mas, Birigui, as cidades que estão aqui ao redor também, né, podem ser... E é muito comum, né? Isso está sendo muito comum, olhar de grandes empresas de capital se expandindo aqui para o interior. Sem dúvida. Com cidades que estão tomando proporção que nem a gente tem noção. Ontem estávamos falando do quão caótico está o trânsito de Araçatuba. E é fato. Vocês aí vão concordar comigo. Não dá mais para sair 5 minutos estou lá. Não dá. Mas isso tudo vem em consequência do desenvolvimento de Araçatuba. E também vem muito a calhar com o momento que vivemos hoje, de pandemia, né? Vivemos uma pandemia ainda, e o pós-pandemia. Né? Que a pandemia vai nos deixar muita coisa boa, podemos dizer assim. Essa interiorização das empresas Sim. é reflexo disso, porque muitas pessoas hoje... o home office vai continuar. Vai continuar. Ele foi um novo estilo criado, entendeu? E que para as empresas teve aí uma economia muito grande, violenta, né? Uma readequação das empresas Exatamente. Em São Paulo, fechou-se muitos escritórios, se você pode falar mais tecnicamente, e dessa demanda para o interior, que as pessoas retornaram. Pegando um ganchinho aqui, hoje, quando você vai distribuir uma reclamação trabalhista, por exemplo, voltando um pouquinho para o meu universo, você tem a opção, processo 100% digital ou não. Então você já faz a opção. Se você quer o seu processo 100% digital, as audiências vão ser online, todo o processo é tudo online, não tem mais o contato pessoal. E isso, para o judiciário fazer isso, é um avanço muito gigantesco, e não só na questão judiciária. Então, todas as empresas hoje, a maioria das empresas vão proporcionar isso, e as pessoas buscando uma qualidade de vida, buscando uma segurança, buscando uma coisa mais... Foi o que o nosso pai fez lá em 87? Um visionário. Exatamente. Um visionário, seu Edgar Paris. Exatamente isso. Então, a gente acredita muito que essa questão dos empreendimentos, né, de condomínios cresça muito para o interior para atender esse novo modelo que vem se desenhando. Que as famílias tenham cada vez mais qualidade de vida, que foi o que nós tivemos na nossa infância, que foi o que nos tornou esses adultos um pouco mais humanizados que somos, posso definir assim, porque nossa família se resume assim. Então crescemos com esse espírito empreendedor, com esse espírito de sempre trabalhar e servir ao próximo, mas tudo de forma muito humanizada, com muito carinho, com muito amor, com muito respeito ao próximo.
Definimos o senhor Edgar Paris aqui, não é mesmo? Agora você volta para ele. E agora, e trazendo então essa possibilidade aqui, expandindo a PaySmart para Araçatuba e trazendo a nossa família mais pertinho para que possamos ficar mais juntinhos e que a Ayla possa ter os tios aqui muito mais próximos dela. Com isso, trabalhando, desenvolvendo, expandindo e mostrando para ela também que esse é o legado. Que você pode servir, que você pode empreender, que você pode trabalhar, tudo de forma muito humanizada, com muito respeito ao próximo. É bem isso que queremos deixar. Olha, daria conversa para mais de mês aqui, né? Porque a gente se reuniu afetivamente, fisicamente falando, porque a gente sempre se fala muito por vídeo. A Ayla até fala com os tios assim, né? Ela vê os tios fisicamente, é um pouquinho diferente que ela é acostumada a ver pelo vídeo. E que agora isso vai ser mais próximo também do lado profissional. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Não teria outra forma do Ana Paris Cast retornar. Eu fiquei muito em dúvida de como retornar. E eu vou chorar de novo. Quem trazer, como voltar a falar com vocês. O Ana Paris Cast, ele tinha um foco que era totalmente voltado para o universo feminino e que no primeiro episódio isso já caiu por terra, porque foi tão intenso da gente abordar esse assunto que é tão amplo e que as mulheres precisam tanto dessa identificação e de saber que o nosso universo feminino, materno, profissional, fitness, ele só existe porque a nossa base precisa existir. A minha base era há um mês atrás e a minha base ela se transformou nesse um mês e está me trazendo para uma nova rotina de vida, para um novo olhar para a minha vida, para um novo olhar para a vida do próximo. De você sempre olhar para o próximo com muito amor, com muita compaixão e sempre deixando ali, né, uma palavrinha boa, né? Nunca deixando nenhuma rusguinha ali, porque literalmente a gente nunca sabe qual vai ser a última vez que vamos estar presentes um na frente do outro, né? Então eu acho que essa minha nova base, ela me traz muito isso e é isso que eu quero colocar aqui no Ana Paris Cast. Então muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu falo que Papai do Céu, ele faz a roda da vida girar e sempre coloca na minha frente o que eu preciso fazer e como fazer e principalmente como influenciar positivamente a vida de outras pessoas. Gratidão por vocês estarem aqui. Imagina, prazer todo meu. É pra falar que é prazer? É. Ah, então tá bom. Então prazer tá aqui, obrigado, né? Se precisar de alguma coisa, você liga pro Alessandro e... Mentira, precisar instalar televisão, esse tipo de coisa. É um prazer realmente estar aqui, fazer parte desse como chama isso aqui? Podcast? Podcast, do Ana Paris Cast. É um prazer fazer parte desse podcast, desse novo projeto de vida da minha irmã, que ela possa ir daqui para frente colher bons frutos e só alegria, né? E ela sabe que ela precisar da gente, nós sempre vamos estar aqui para o que ela precisar. E a PaySmart também. E a PaySmart também, se Deus quiser. Em Araçatuba. A gente... Vamos, né, aos pouquinhos, como sempre fizemos, devagar, mas muito sólido. E é essa a expectativa, essa a ideia. Né, de que a gente consiga fincar raízes aqui também. É uma cidade que te acolheu muito bem. Pelo pouco que eu conheço aqui, uma cidade extremamente acolhedora. Exatamente. E que a gente vê aqui muita prosperidade, né? Muita fartura, que é isso que importa ao fim do dia. Então, assim, parabéns pelo programa, né? A gente é super suspeito para falar, mas eu acho que são temas extremamente relevantes. Eu acho que a forma como isso impacta as pessoas, dificilmente a gente consegue mensurar. Mas é muito positivo, né? Quando a gente vê que uma pessoa sorri ou que se inspira. Tenho certeza que muitas pessoas vão sentar aqui para dar seu depoimento, para falar sobre as suas questões profissionais e que esse possa ser um canal
que traga isso para as demais pessoas também, né? Prosperidade, empreendedorismo, visão de futuro. Eu acho que é isso que movimenta a humanidade de um modo geral, né? A gente fazendo um pouquinho aqui, todo mundo fazendo um pouquinho, vai a fazer corrente do bem história. flui e todo Exatamente. mundo fica bem. Parabéns pelo programa. Obrigada. E é isso. E já estendendo aqui, se você quer a sua empresa estampada aqui, estar aqui sentado, falando um pouquinho da sua vivência, falando um pouquinho do teu profissional e do teu ser como profissional, estamos aqui de portas abertas para você. O Ana Paris Cast, ele é para isso. Ele é para contar histórias, para influenciar histórias, mas principalmente para viver histórias. Estamos aqui te esperando, combinado? Mais um Ana Paris Cast para você, influenciando a sua vida. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é bom, viu? Quanto tempo foi? Foi, passou.